Fala, meus amigos, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui na Resenha com Magalhães, comigo, Alexandre Magalhães, para falar dos times cariocas, esses diversos campeonatos que tem espalhados por aí, Copa do Brasil, Sul-Americana, Primeira Liga, Libertadores e assim vai. Bom, vamos falar agora da Copa do Brasil, do último jogo da Copa do Brasil, do chaveamento do jogo Flamengo e Santos, que o vencedor de Flamengo e Santos vai pegar o vencedor de Atlético Mineiro e Botafogo. E é justamente desse jogo que a gente vai falar. Atlético Mineiro e Botafogo lá em Minas. Bom, deu Galo. Galo Vingador ganhou 1-0. Botafoguense é para ficar triste? Não, muito pelo contrário. Como foi o jogo, pelo estilo do jogo e pelo que o Atlético mostrou em casa, dá não tranquilo, é óbvio, para o Botafogo reverter a situação e se classificar e passar para as semifinais. Digo isso porque o jogo do Atlético é muito inconstante, muito inconstante. O Botafogo tem um grande problema de quando ele tem que tomar a iniciativa do jogo, não é o estilo do Botafogo. O estilo do Botafogo é do contra-ataque. Ele não tem como propor o jogo. Quem teria que fazer isso, que tem mais habilidade, seria o Camilo. Mas o Camilo vem de condução. As duas partidas que ele jogou ainda não foi bem. Quem estava fazendo isso bem era o João Paulo, a não ser que no jogo de volta ele coloque o João Paulo. Mas, a princípio, vamos falar desse jogo Atlético Mineiro 1, Botafogo 0. Bom, o Botafogo o Jair teve que fazer algumas alterações. Ele começou ali com o Gatito Fernandes, o Emerson Santos no lugar do Arnaldo na lateral direita, Emerson Silva na zaga junto com o Carly e o Victor Luiz. No meio de campo ali ele colocou o Lindoso, o Bruno Silva. O menino Matheus Fernandes não pôde jogar, ele colocou o Camilo ali, que mais uma vez o Camilo não se saiu muito bem, jogou um pouquinho melhor do que a última partida, mas não se saiu muito bem, ele tinha que aparecer mais, e o João Paulo, e na frente o Pimpão e o Roger. Bom, ele colocou o Camilo porque o menino Fernandes não pôde jogar. O Camilo até que tentou, fez o que pôde, mas ainda muito sumido. Mas não está faltando disposição ao Camilo. Está faltando ritmo de jogo e com o tempo ele vai ajudar. Porque infelizmente o Botafogo não pode mais contar com outro meio de campo, com o Montijo, que precocemente, com 33 anos, ele está muito novo, ele encerrou a carreira, ele falou que ele não é o tipo de jogador que vai viver em departamento médico, essa não é para ele, o corpo dele não está aguentando, ele achou melhor, viu que era o momento para ele parar, uma pena, um jogador de boa qualidade que está parando, uma pena. A entrevista dele foi até emocionante, mas ele teve a coragem, a disposição e deixa o Botafogo sem um meia. Foi honesto porque ele poderia ficar calado recebendo salário do Botafogo, mas não foi. Teve hombridade e pensou no clube, pensou nele e pensou no clube. Mas continuando no jogo, o Botafogo nos 15 primeiros minutos, na verdade os 10 primeiros minutos, o Atlético foi sensacional. Apesar do Atlético ter um problema grave de errar alguns passos no meio de campo e sempre estar dando contra-ataque para o time adversário, mas o Atlético foi infernal no início, nos 10 primeiros minutos foi infernal. Robinho pelo lado esquerdo estava esculhambando, o Carly ficou todo torto com ele, que o Carly era mais lento, o Casares muito rápido, o Atlético fazendo as triangulações muito rápido, tocando a bola, fazendo um 2 muito rápido, e numa dessas saiu o gol. Na verdade o Botafogo tentou atacar, tentou marcar um pouquinho em cima, perdeu a bola no meio de campo. O Atlético pegou um contra-ataque pelo lado esquerdo com o Robinho. Robinho rabiscou, tocou pelo meio. O Casares entrou no meio da zaga, porque estava ficando ali um espaço entre o Lindoso e o João Paulo. Parece que quando
o Matheus Fernandes não está, parece que falta algum tipo de encaixe ali entre o Bruno Silva, o João Paulo e o Lindoso. Parece que falta, parece que a peça que encaixa no meio desses três é o Matheus Fernandes. E como está o Camilo, ficou faltando essa peça. O Casares entrou ali igual uma flecha, 1-0, Galo aos 7 minutos. Até os 10 minutos, Galo melhor. O Fred ainda perdeu um gol que ele não costuma perder. Um cruzamento de novo do lado esquerdo, uma cabeçada, que ele subiu livre, a bola passou próximo da trave, se vai pro gol entrar, porque o Matheus Fernandes não ia conseguir pegar. Esses os 10 primeiros minutos. 15 minutos ainda o Atlético bem melhor que o Botafogo. Depois o Botafogo começou a respirar a partir dos 16 minutos. O Botafogo começou a segurar um pouquinho mais a bola e começou a tocar mais a bola. Mas mesmo assim o Atlético sempre mais perigoso. No primeiro tempo o Botafogo na verdade teve uma grande chance com o Bruno Silva, que perdeu um gol dentro da área. A bola sobrou para ele, ele tirou o zagueiro, a bola ainda ficou, que quando ele demorou muito, quando chutou em cima do zagueiro, ele já estava na pequena área, ele poderia ter empatado ali. O Botafogo não teve muita chance no primeiro tempo, equilibrou o jogo, que no início só deu Atlético, depois do Botafogo equilibrou o jogo, começou a tocar mais a bola, ficou até com a posse de bola um pouco melhor do que o do Atlético. O Atlético recuou um pouco, ficou tentando contra-ataque. O problema grande do Botafogo é justamente isso, quando ele tem que propor o jogo. Mas mesmo assim o Atlético o Botafogo foi indo bem, foi fazendo variações, mas o mais forte do Botafogo é pelo lado esquerdo, com o Pimpão. Pelo lado direito não estava nem indo muito, até porque estava improvisado o Emerson ali. Mas vira e mexe ele subia, mas o lado mais forte era justamente o lado com o Pimpão. Que o Camilo vira e mexe caía por ali, o Bruno Silva estava entrando, o Lindoso estava subindo um pouquinho. E quem coordena aquele meio de campo do Botafogo é o João Paulo. É por isso que eu penso que o João Paulo tem que jogar mais adiantado. O João Paulo é que tem que fazer aquela função do Camilo. O Camilo tem que ir entrando aos poucos para ele pegar ritmo de jogo. E o João Paulo fazia, mas por falta de peças, acredito que ele colocaria. Mas quando o Fernandes puder jogar, ele vai voltar com esse esquema e deve colocar o Camilo no banco. Porque o João Paulo, todas as bolas passavam pelo João Paulo, só que ele estava jogando mais atrás por causa do Camilo. Se ele está jogando na frente, ele ia criar mais jogadas para o Botafogo. Mas quando ele estava jogando um pouquinho mais atrás, dificultou um pouco mais. Mas o Botafogo começou a controlar o jogo. O Atlético Mineiro tem um problema que ele perde muita bola no meio de campo. O Atlético está com esse problema de o toque de bola, de vez em quando, é meio falho. O Atlético Mineiro ainda teve, fora o Fred, teve umas 2 chances com o Casares muito rápido, as 2 chances. Se ele toca, o Galo provavelmente aumentaria esse placar. Se o Fred faz o gol e o Casares não fosse tão egoísta, o primeiro tempo poderia terminar 2 ou 3-0 para o Galo. Porque o Galo foi muito melhor? Não, é porque o Galo teve essa chance e o Botafogo só teve uma. Mas não foi aquele domínio do Galo. Primeiro tempo, aos 15, 16 minutos, o Galo foi melhor, o tanto que fez o gol. A partir daí, o Botafogo conseguiu equilibrar o jogo e no finalzinho o Botafogo melhorou. Mas terminou o primeiro tempo 1-0. No segundo tempo, só deu Botafogo. Só deu Botafogo. Apesar de o Atlético ter tido uma chance clara no final do segundo tempo com Rafael Moura, que o Gatito Fernandes fez um milagre, salvou o Botafogo de não ter perdido esse jogo por 2-0, mas no segundo tempo, logo no início, percebi que o Botafogo veio diferente. Ele melhorou a sua marcação, já tinha melhorado da metade do primeiro tempo, já tinha melhorado, ele melhorou a marcação e o Atlético ficou todo para trás. E o Botafogo invertendo o jogo, tentando buscar, só que o Botafogo peca na hora de que tem, vou falar de novo, que tem que criar, que ele tem que tomar as rédeas do jogo, justamente porque falta aquele homem de criação. O Camilo tentou, se esforçou, mas não foi muito bem. Lá acho que com uns 10 minutos, por aí,
o Fred foi expulso. O Fred já tinha tomado um cartão amarelo no primeiro tempo, fez uma falta que era para cartão amarelo, não era para cartão vermelho, mas como ele já tinha tomado cartão amarelo, tomou o segundo cartão amarelo, foi expulso. O Atlético ficou com 10. O que o Roger fez? Fez uma linha com 4 atrás, fez mais outra linha de 4 no meio e colocou só o Rafael Moura na frente. Ele colocou o Rafael Moura, ele tirou ali o Robinho, colocou o Rafael Moura para ele ficar ali, ter um centroavante, para ele ter uma saída rápida com o Casares e com o Luan. Depois ele tirou o Luan e botou o Otero para ter essa saída rápida num suposto contra-ataque. Mas o Botafogo não estava dando muito contra-ataque para o Atlético. O Botafogo foi tocando, foi invertendo, foi tentando. O Roger teve apenas uma possibilidade de gol e mesmo assim não foi nada claro. Ele subiu, no cruzamento da área, ele subiu de cabeça entre a pequena área e a grande área, cabeceou para trás que o goleiro pegou. Quem teve uma outra oportunidade foi o Bruno Silva. O Bruno Silva, na verdade, o Bruno Silva teve a primeira chance. Foi uma bola cruzada que o zagueiro do Atlético Mineiro falhou. Ele não esperava, ele tocou na bola, a bola foi para fora, entrou no primeiro tempo. E no segundo tempo foi o lance que eu falei anterior, onde ele dominou a bola, ele deu um tapa para a perna esquerda e chutou, só que chutou em cima do zagueiro. Então o Bruno Silva teve duas chances de fazer o gol. O Roger teve uma. Chance, o Botafogo teve essas três. O Atlético, mesmo no segundo tempo não jogando muito, até porque estava com um jogador a menos, teve a sua melhor chance com o Rafael Moura, já no final. O Atlético também teve uma outra chance com uma falta que o Rafael Moura cavou, que eu não me lembro se foi o Casares ou o Otero que bateu, que passou perto do gol, que eles batem muito bem na bola, e o Rafael Moura. Final das contas, para resumir, o Botafogo não jogou mal, o Atlético não jogou tão bem, o Atlético jogou 15 minutos do primeiro tempo. Como o Botafogo jogou, o Atlético Mineiro jogou, tem plena condição o Botafogo de reverter o resultado de casa e virar. Um detalhe em relação ao Atlético Mineiro. O Atlético tem um elenco muito bom, mas alguns jogadores do Atlético não estão rendendo muito bem. E isso está atrapalhando o Roger, está atrapalhando bastante o Roger, fora que está faltando algumas peças. Nisso aí, o Botafogo pode ter uma vantagem. Porém, o Botafogo não usou a principal arma que o Jair pede: ser cirúrgico. Teve oportunidade, tem que fazer. Porque o time do Botafogo é um time que, se tiver que criar, tem uma certa dificuldade. Ele joga melhor quando está no contra-ataque. Então, quando ele aparece a oportunidade, ele tem que ser cirúrgico, ele tem que fazer, porque faz falta. E hoje ele não foi cirúrgico. Quem foi cirúrgico foi o Atlético. O Atlético teve 3 chances com Casares, uma ele fez. Uma chance com Fred, não fez, passou perto. E uma chance com o Rafael Moura. Teve 5, fez 1. O Botafogo teve 2 chances com o Bruno Silva, uma chance com o Roger, um outro cruzamento. Ou seja, o Botafogo teve umas 4 oportunidades e não fez. Poderia ter feito esse jogo, poderia ter terminado 1-1. Porém, 1-0 fora de casa, decidido em casa, tá no jogo botafoguense, tá no jogo. Botafogo tá na briga e podemos ter na próxima fase, nas semifinais, um Botafogo e Flamengo. E com certeza de ter na Copa do Brasil desse ano um finalista carioca. Pô, seria o máximo ter um finalista carioca, independente de quem for, Flamengo ou Botafogo. Mas para isso, no final de julho, vai ter o jogo de volta. O Botafogo joga em casa com o Atlético e o Flamengo vai a Santos jogar contra o Santos com a vantagem que já fez 2-0. Mas o jogo foi bom. Botafogo poderia ter empatado, porque jogou a maior parte do segundo tempo com um jogador a menos. O Jair fez algumas alterações, mas pelo menos não tomou mais gol. 1-0, placar completamente reversível, dá para o Botafogo. Agora o Botafogo tem que se preparar, tem que descansar, que domingo tem uma parada difícil contra o Corinthians e na outra semana já começa as oitavas de final da Libertadores. Ou seja,
o calendário do Botafogo tá pesado, tá complicado, mas a gente tem que levar fé no Botafogo, apesar do Botafogo ter um problema no elenco, mas tem que levar fé no Botafogo. Então foi isso, pela Copa do Brasil, Atlético Mineiro 1, Botafogo 0, completamente aberto, levo fé no Botafogo para passar de fase em cima do Atlético. Aqui o Botafogo ganha, consegue reverter essa situação. Um abração, meus amigos, curtam aí, compartilhem, inscrevam-se no canal Resenha do Magalhães e mandar um abração para os meus alunos lá da escola Pastor Abel de Casimiro de Abreu, em Barra de São João. Galerinha de Barra de São João, tamo junto, hein? Um abração para vocês. Fui! Se inscreve!